Olá, povo de Deus, eu sou Jodeilson Silva e nesse momento irei aqui transmitir mais um ensino muito especial da Palavra do Senhor. Convido você para assistir do começo até o final. Se você também ainda não se inscreveu aqui no meu canal, Jodeilson Silva, peço você para se inscrever. Também você pode curtir esse vídeo, que isso é muito importante aqui para o canal. Então, não deixe de curtir, tá bom? E o ensino de hoje está aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo aqui 23. Eu quero ler aqui uma palavra que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a respeito de perdoar o próximo, mas perdoar com o perfeito perdão. Então vamos aqui ler esse ensino de hoje. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 23, diz assim: a parábola do credor incompassivo. Ou seja, aqui vai falar de um credor que não tinha compaixão. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Então você vê que Jesus Cristo ele vai contar essa parábola, tá? Ele faz aqui uma comparação com esta parábola, que assim é o reino dos céus. Então aqui na parábola tinha ali um senhor, um patrão, que ele chama os seus funcionários para ajustar as contas com cada um deles. E quando lhe trouxeram esse funcionário, esse servo aqui do patrão, devia 10.000 talentos para o seu patrão. Se você for estudar, um talento equivale pelo trabalho de um dia. Então, 10.000 talentos era uma conta impagável que esse servo assim devia para o seu patrão, que ele não tinha com que pagar. A própria Bíblia aqui diz. Então, por ele não ter ali com que pagar, ali o senhor dele, o patrão dele, ordenou que fosse vendido ele, a esposa dele, os filhos e tudo aquilo que ele possuía, para que assim a dívida dele ali fosse paga. E aí a Bíblia diz no versículo 26 que o servo ali se prostrou diante do senhor dele, pediu paciência ali o senhor dele, rogou ali o senhor dele que tivesse paciência com ele, que ele disse que iria pagar ele. E aí no versículo 27 a Bíblia diz assim: o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, como o senhor ali, o patrão daquele servo, viu que a conta dele era muito grande, era uma dívida impagável e que dificilmente ele iria conseguir pagar essa dívida, então o Senhor perdoou aquele servo e assim ordenou que ele fosse para a casa dele. Aí aqui a Bíblia vai dizer assim no versículo 28, diz assim, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo
o que acontecera. Então você vê que quando o senhor desse servo perdoou ele, que ele saiu dali, da presença do seu senhor, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários era uma conta muito pequena comparada a que esse servo assim devia para o senhor dele. Então ele encontrou ali alguém que devia para ele 100 denários. Então ele chegou, agarrou aquela pessoa ali que devia 100 denários para ele, começou a sufocar aquela pessoa, maltratar aquela pessoa e ainda dizia: paga-me o que você me deve. E aí a Bíblia diz que o conservo dele ali disse: ó, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Só que a Bíblia diz que ele não teve paciência com ali aquele que devia a ele 100 denários. Pelo contrário, lançou aquela pessoa na prisão até que a dívida ali fosse paga. Só que alguém ali viu tudo o que ele fez com aquele seu conservo. E quem viu ali sabia muito bem também que ele tinha sido perdoado pelo seu senhor. Então as pessoas que viram ali ele maltratando o seu conservo, aquele que devia para ele 100 denários, foi relatar lá para o seu senhor tudo o que ele fez com o seu conservo. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim, ó, no versículo 32, depois que denunciaram lá para o senhor dele, para o patrão dele, tudo o que ele fez com o conservo dele, veja o que o patrão dele fez com ele agora no versículo 32. Então o seu senhor, chamando, lhe disse, olha o que o Senhor diz para ele: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer, olha só, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Então você vê nessa parábola que esse rapaz foi perdoado pelo seu senhor. Quando ele saiu da presença do seu senhor, ele encontrou alguém que devia a ele 100 denários. E ele agarrou a pessoa, maltratou a pessoa, ainda jogou a pessoa na prisão. E a Bíblia diz até que aquela pessoa pagasse ali toda aquela dívida dos 100 denários que devia para ele. Então, como denunciaram aquele servo ali para o seu senhor, tudo o que ele fez ali para com o seu conservo, então o seu senhor mandou chamar ele de novo e disse: olha, servo malvado, eu perdoei você toda aquela dívida que você me devia, que era uma dívida impagável. Aí o Senhor disse: não devia tu igualmente se compadecer do teu conservo e perdoar ele como eu te perdoei? Então você vê que esse rapaz ele não teve compaixão do conservo dele, mas ele deveria ter tido ali compaixão do conservo dele, deveria ter perdoado o conservo dele, como assim ele foi perdoado. Mas por ele não liberar ali o perdão, não ter se compadecido do conservo dele, a Bíblia diz que o Senhor dele ordenou que ele assim fosse preso, até que ele pagasse toda aquela dívida que ele devia para o Senhor dele. Você vê que ele já tinha sido perdoado, já tinha sido isento de toda aquela conta. Você lembra no início aqui da palavra que ele ia ser vendido com a esposa dele, com os filhos, tudo o que possuía, para que assim ele pagasse a dívida dele para o Senhor dele, para o patrão dele? Ele foi perdoado, mas por ele não perdoar o conservo dele, o patrão dele voltou atrás, cobrando toda aquela dívida dele, e assim como ele maltratou o conservo dele, o patrão dele também voltou atrás, maltratando ele, na verdade, pagando ele ali com a mesma moeda que ele assim pagou com o conservo dele. Então o patrão mandou que ele fosse lançado na prisão também, até que saldasse toda aquela dívida que ele devia a ele. Aí a Bíblia mostra para nós aqui
o que Jesus quer nos ensinar. Porque bem no versículo 35, Jesus falou assim, ó, assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoar a cada um a seu irmão. Então Jesus ele quer nos ensinar aqui, nós perdoar ao nosso semelhante, assim como também Deus nos perdoa. O Senhor Jesus aqui ele está nos ensinando que devemos também perdoar ao nosso semelhante. Você vê que a conta desse servo aqui para com o patrão dele, ela era impagável. E o patrão assim perdoou ele. Assim também era a minha conta, a sua conta, diante de Deus. Nós nunca iríamos conseguir pagar essa conta, essa nossa dívida. Mas o Senhor nos perdoou. O Senhor assim se compadeceu de nós. E Ele espera que assim também nós liberamos assim o perdão àquelas pessoas que têm alguma dívida, alguma conta conosco. Que nós assim possamos se compadecer delas, perdoar elas. Igualmente assim nós temos recebido o perdão do Senhor. Porque Jesus disse, se vocês não perdoar do íntimo cada um ao seu irmão, assim também como aquele Senhor voltou ali atrás, cobrando a dívida daquele servo dele, lançou ele na prisão, Jesus está dizendo, assim também meu Pai Celestial vai fazer com cada um de vocês, se do íntimo não perdoar cada um o seu irmão. Então Jesus está nos ensinando aqui, que nós devemos perdoar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, do íntimo, assim como nós temos recebido o perdão de Deus. Então, pessoal, essa palavra aqui, essa parábola, Jesus está nos ensinando o perfeito perdão. O perfeito perdão é aquele que a gente perdoa do íntimo, não superficialmente. Nós temos que perdoar verdadeiramente o nosso semelhante do íntimo, independente do que ele fez conosco, da ofensa, sabe? Nós temos que perdoar, porque um dia também o Senhor nos perdoou. E Ele espera que assim como Ele nos perdoou, se compadeceu de nós, nós assim também perdoamos e nos compadecemos do nosso semelhante, do nosso irmão. Porque senão Ele também vai nos lançar na prisão. E aí vai ser complicado para nós pagar a dívida que é impagável diante do nosso Senhor, tá bom? Então, que possamos liberar o perdão às pessoas, como assim Deus tem nos perdoado por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse é o ensino que eu deixo para você, que você possa meditar e refletir, tá bom? Que Deus o abençoe você, que o Senhor te dê a paz.